A testosterona é um hormônio considerado masculino, mas você sabia que ele pode ser benéfico ao público feminino? Muitas mulheres têm utilizado esse tratamento de reposição hormonal para melhorar a sua qualidade de vida, mas claro, com a indicação de um profissional. Doutora, muita gente acha que a testosterona é um hormônio masculino, né? Mas as mulheres também produzem. E, por sinal, há uma febre, né? As mulheres só pensam em usar a testosterona. Quais são os benefícios dela? Bom, primeiro a gente tem que explicar que a testosterona não é um hormônio só masculino. É um hormônio de predominância no homem, mas a mulher também produz e é necessário para ela. Você me perguntou a respeito da importância. Testosterona, como todos os outros hormônios, eles têm ações específicas no organismo. Na realidade, quando a gente começa a entrar nessa terceira, quarta década de vida, começa a haver um decréscimo da produção de vários hormônios, dentre eles a testosterona. Então a gente tem uma perda de massa muscular, a gente tem uma perda de massa óssea. Então a gente precisa da testosterona se houver deficiência. A febre existe, porque todo mundo acha que testosterona serve para ter massa muscular e para a parte sexual. Tá certo, mas não são usados como anabolizantes na nossa prática como ginecologistas. Dentro da ginecologia, a gente faz uma análise do paciente que precisa, mas a gente tem ainda um pouco de dificuldade de laboratorialmente fazer esse diagnóstico preciso, porque a testosterona sozinha, ela age, mas quando ela está ligada, e na maioria das vezes ligada às proteínas ou lipoproteínas, algumas carreadoras dela, ela não tem ação. Então, eu não posso dosar só a testosterona para eu entender se essa paciente tem deficiência ou não. Outras questões estão envolvidas, por isso que às vezes a gente pode errar indicando a testosterona ou não indicando a uma paciente. Você quer ver um exemplo, Gisela? A hipertrofia do clitóris, né? Todo mundo sabe o que é clitóris, aquela região mais proeminente perto do monte da vulva. E essa região, se ela hipertrofiar por um excesso de testosterona, é o que acontece às vezes com o uso de anabolizantes sintéticos, eu não tenho retorno. Se eu tiver engrossamento de voz, porque eu tenho receptor de testosterona na voz, eu não tenho retorno. Os outros efeitos eu consigo eliminá-los a partir do momento em que eu paro de usar. Então, a virilização do sexo feminino, ela acontece quando você usa testosterona de uma forma inadequada. Então, é importante fazer o exame de sangue, né? Ver qual é a deficiência e usar uma dosagem controlada, né, doutora? O mais difícil é essa dosagem controlada, porque nós somos, cada um ser diferente do outro. Então, às vezes as pessoas pegam receita de bolo, ou então a amiga está usando, ou então lá na academia, né? E eu vou começar a usar e aí eu vou causar os problemas. Eu estou dizendo para você que até a gente, como profissional, quando a gente faz uma análise, não basta eu dosar só a testosterona, porque ela está ligada a outras coisas que muitas vezes, se eu não dosar essas outras substâncias, eu não vou conseguir ter uma avaliação real. Ainda hoje, no laboratório, é difícil você só com a dosagem da testosterona, você ter uma exatidão se há deficiência ou não. A gente sabe que menos é mais. Então, talvez se você fizer coisas que possam você produzir endogenamente a sua testosterona, que é mais fisiológica, que é mais natural, com certeza você vai ter ganho. E deixar para usar a testosterona quando houver esse déficit, essa deficiência androgênica. Qual a idade, geralmente, que as mulheres precisam usar? Então, se eu tenho uma deficiência por alguma patologia, vou te dar um exemplo. Doenças autoimunes, lúpus, eles podem fazer com que você precocemente tenha uma deficiência. Então, o profissional vai tentar diagnosticar isso precocemente, que nós estamos falando de patologias que levam à diminuição. Mas se, por exemplo, é por deficiência, vamos dizer, fisiológica, pela diminuição dela em função da idade que a gente vai tendo, aí essa paciente ela vai ser avaliada caso a caso para a necessidade e a dose habitual. Então não tem uma idade, tem que se diagnosticar se há ou não esse déficit androgênico. Eu vou para um rápido intervalo, mas na volta você vai saber os eventos de destaque no estado. São as notícias privilégio, você não pode perder, eu volto já.